NEFIT, né, que organizam o NEFIT, que se propuseram a fazer essas discussões teóricas, e dizer para vocês que realmente, assim, eu acho uma excelente iniciativa, porque vocês leram Kelsey, né, o semestre passado, estão lendo Hart agora, não sei o que vocês pensam para o futuro, imagino que vem um Dworkin, um Rawls. Dworkin, isso. Dworkin, né, então, olha, só dá para dizer o seguinte, sair da graduação, os clássicos lidos, os coloca, é um grande passo, né, então naquilo que eu posso ajudar, falei do Kelsey no semestre passado, vou falar do Hart agora, com certeza estou disponível para o próximo, né? E se for um autor com quem eu não me sinta confortável, vou dizer também que não me sinto confortável, já passei da idade de ser leviana nesse tipo de coisa, tá? Kelsey Hart, do Work, eu me sinto confortável. Bom, dito isso, também queria me desculpar semana passada, né? Porque 5h30 eu mandei um e-mail para o Miguel, até, Miguel, numa próxima vez, se vamos fazer contato pelo WhatsApp, que é mais rápido, né? Porque às 5h30 eu estava acompanhando o voto, a sessão do Supremo, eu falei, não tenho cabeça para sair da sessão do Supremo e ir para o Hart, não consigo fazer esses movimentos bruscos. E hoje também estou acompanhando os movimentos no governo, mas também se a gente não puser um freio e pensar teoricamente, esse que vai ter alguma coisa para acompanhar, né? Então vamos falar de Hart hoje. Bom, dito isto, eu vejo aí que nós estamos umas 10, 12 pessoas, é mais ou menos isso? Aqui a gente está em 20, professora. Tá. Eu pediria numa contagem rápida, quem assistiu a minha aula do Hart semana passada, semana retrasada, me lembro, da Federal? Luiz Felipe... Só o Luiz Felipe? Temos alguns aqui do primeiro ano, só que acho que não estão com a câmera ligada, mas a maioria aqui também é do primeiro, eu acho. Não. Também, professora. Não, pelo seguinte, eu acho que para vocês eu vou estar repetindo, tá? Porque não tem muito como fugir. Então, assim, vocês me pediram para falar do capítulo 1 e 2 do Hart, antes de eu começar propriamente, né? Vejam bem. O capítulo 1 fala das questões persistentes, que são as questões recorrentes, que o Hart vai enumerar, e aqui, então, a gente tem, de início, a questão do que é o direito, e autoridade, soberania, né, e daí a gente, no capítulo 2, o Hart vai falar em leis, comandos e ordens. Claro que, como o intuito de vocês é ir pouco a pouco no Hart, então, óbvio, começa no capítulo 1, né? Mas eu diria que a discussão no Hart, ela vai ganhando fôlego, porque o Hart apresenta toda a teoria dele de uma maneira... É sempre um movimento, né? Ele se coloca, inclusive, ao criticar uma teoria. Então, ele vai falar do Bentham, aqui especificamente ele vai falar do Austin. Já faria um alerta, então, né? Temos o Austin, da teoria da filosofia do direito, John Austin, e temos o John Langshaw Austin, da teoria e filosofia da linguagem, lá da década de 50 e 60. Então, é importante situar aí, entre aspas, os Austin, né? Para a gente não cometer impropriedades. Então, isso é básico, né? Então, o que eu gostaria de fazer com vocês, e aqui que eu me desculpo, aqueles que tiveram aula agora, faz nem 15 dias comigo, porque muita coisa vai parecer que eu estou repetindo. Estou repetindo aquilo que eu falei para vocês alguns dias atrás, vou mudar só um pouco ao final para falar desses 2 capítulos. Por quê? Eu acho que nenhum autor, seja ele de teoria do direito, seja ele da filosofia do direito, ou quando a gente vai, digamos assim, concentrar num autor, numa obra específica, a gente não pode fazer isso sem contextualizar. Então, assim, não dá para trazer o Hart de nenhum lugar. A gente precisa trazer o Hart do lugar dele, né? Então, é esse movimento que eu proponho agora de início. Assim como eu fiz com o Kelsey no começo, lá ano passado,
e acabei de fazer com vocês em teoria do direito, mas para aqueles que não estavam agora, talvez alguns já estivessem em períodos anteriores, né, na matéria de teoria do direito, qual é o lugar teórico do Hardt? O lugar teórico do Hardt é o lugar da filosofia da linguagem ordinária. E aqui eu estou falando assim, estou marcando 2 lugares teóricos dentro do lugar teórico. Né? Então, neopositivismo lógico, primeira fase do Wittgenstein. A gente pega, digamos assim, colocamos o Kelsen nesse momento. E a gente referencia, né, coloca uma base aqui, em termos de delimitação. Filosofia da linguagem ordinária e o segundo momento do Wittgenstein. Kelsen, no positivismo lógico, Kelsen no primeiro Wittgenstein, o Wittgenstein do Tratados Lógicos Filosóficos, aquele Wittgenstein que dizia que sobre aquilo que não é possível falar é necessário calar, né? Então é uma recusa à metafísica, é uma recusa às proposições transcendentais. E o segundo Wittgenstein, que eu, digamos assim, eu sempre penso no aforismo, né, do Wittgenstein, que diz que construir uma linguagem é construir uma forma de vida. Né? Então, aqui a gente vai pensar a linguagem de uma outra maneira. A linguagem não é mais representação dos fatos. Né? A linguagem constitui a própria realidade. Nós nos constituímos a partir da linguagem. E isso é fundamental. Gente, eu estou com um problema aqui. Eu já tinha aprendido a desligar o WhatsApp aqui no canto da tela e desaprendi. Ele está no silencioso, mas fica pitando e eu fico me distraindo. Alguém sabe como é que eu desabilito o WhatsApp aqui no canto da minha tela? Professora, tem que ir ali na web mesmo, vai na tela da web, ali em cima, em cima da primeira conversa que a professora tem 3 pontinhos. Aí você vai no 3 pontinhos e ali tem como você... Está falando aqui no WhatsApp? Isso, no WhatsApp web. Quer ver? Eu vou até abrir o meu aqui para ajudar. Configurações? Isso, configurações. Daí lá nas configurações vai ter como deixar mutado, deixar sem barulho. Notificações? Isso. Notificações na área de trabalho, tirei o clique. Desabilita todos, aí vai tá no mudo. Sério. A concentração anda meio escassa. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Pronto, acho que agora fica mudo. Maravilha, deve ter resolvido. Então, pessoal, a linguagem nos constitui, né? E aqui é algo que para mim é muito importante. O trem está passando hoje, né, enquanto ele passa, parece que eu estou numa cidade do interior, mas aqui no Jardim Botânico. Então, eu não consigo ouvi-los, mas imagino que vocês me ouçam. A linguagem nos constitui, né? Nós nos constituímos a partir da linguagem. E aqui eu já faço, digamos assim, trago uma outra colocação que para mim é muito fundamental, que é pensarmos na Constituição. Né? Então, a Constituição, algo que nos co-institui, nos coloca em conjunto. Então, essa linguagem da Constituição, e eu diria que mais do que nunca a gente tem que se agarrar à Constituição. Né? Essa linguagem da Constituição, ela nos coloca em um lugar comum. Ela nos coloca juntos. Então, aqui, para falar de uma autora que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, pensar a Constituição como promessa é aquilo que nos permite lidar com a imprevisibilidade do futuro. Uma das características da ação na Hannah Arendt é que a ação é imprevisível. Ou seja, nós sabemos de onde saímos, mas nós não conseguimos ter certeza de onde vamos chegar. Então, para essa característica da imprevisibilidade da ação, Hannah Arendt traz a ideia da promessa. Nós prometemos alguma coisa, nos comprometemos a alguma coisa. Então, a Constituição é essa promessa. Nós nos co-instituímos em uma linguagem,
caso, uma linguagem de direitos, uma linguagem de deveres, uma linguagem de garantias, estruturação do poder, que nos coloca em um lugar comum. Então, essa perspectiva da linguagem que nos constitui, que nos coloca juntos, eu diria, a filosofia da linguagem funda essa ideia. Então, essas aproximações que eu faço na teoria constitucional, eu faço em muito a partir da Arendt, no caso da teoria constitucional, de pensar a função como promessa, e para pensar o Hart, eu acho que esse é o lugar para o, né, a partir de onde a gente vem. Então, o Wittgenstein, o Austin, temos vários outros autores aí da filosofia da linguagem, mas dizer então, Hart tem aquilo que nós chamamos de, é um positivista, né, ponto de partida. E aqui eu vou tentar fazer a minha fala indo para os capítulos, muito embora eu não vá pontuar trechos dos capítulos, tá? Então, Hart é um positivista. E para isto, eu saio dos primeiros capítulos e vou lá para o pós-fácil da segunda edição do Teoria do Direito. O pós-fácil, a segunda edição da Teoria do Direito, ele foi organizado pelo Joseph Haas, pela Penelope Bullock, que foram alunos do Hart. Hart tinha começado a escrever uma resposta aos seus críticos. Ele menciona explicitamente o Longfellow, que já era falecido, e o Dworkin. E diz que no pós-fácil, a parte que ele mesmo escreveu, que ele iria direcionar a resposta dele para um dos seus grandes críticos, que com certeza foi Dworkin. Hart falece antes de redigir isso, que era para ser um prefácio, e ele mesmo vai dizer que ele optou por não mexer no texto, né? Então, ao invés de ele responder aos críticos, alterando o texto do conceito de direito, ele disse que ele considerava o texto e assim, a grandeza do debate intelectual é justamente a gente ser capaz de absorver as críticas e refutá-las, né, sem que isso transborde para um lado pessoal de não gostar do que falar. Então o Hart disse assim, bom, eu quero responder às críticas, mas eu não vou mexer no texto, porque é um texto que já estava consolidado quando ele começou a responder. Então, vou fazer isso de tal maneira. Quando ele falece, a esposa dele pergunta, acho que para o Haas, para o Haas com certeza, para Penelope Bullock, que eu acho que também foi indagada, se ele tinha alguma coisa do Hart que pudesse ser publicada de maneira póstuma. E eles vão, então, a esposa dele cede para eles as notas que o Hart tinha, os escritos, né, e eles vão lidando com esse material, sugerem a ideia de publicar um pós-fácil, a segunda edição do Teoria Pura do Direito, a partir das notas, Teoria Pura do Direito, não, conceito de direito, a partir das notas que o próprio Hart tinha feito. Então, da mesma maneira que eu sempre faço com o Kelsey, quando eu começo lá no prefácio, a primeira edição, primeiro parágrafo. O último parágrafo do prefácio, segunda edição, que para mim resumem, né, muitíssimo bem o pensamento deles, eu coloco aqui o prefácio, o primeiro parágrafo do item A Natureza da Teoria Jurídica no pós-fácio do Hart, onde ele vai dizer que ele propõe, no livro O Conceito de Direito, ele propõe uma teoria geral e descritiva. É da mesma maneira que o Kelsey fez lá no prefácio, a primeira edição da Teoria Pura. Meu intento produzir uma teoria geral e descritiva. Geral, no sentido de que não está restrita a um ordenamento jurídico em particular, mas que possa ser usada para pensar qualquer ordenamento jurídico. Descritiva, porque, de novo, o Hart vai, aquilo que ele já disse em mais um momento, né, ele vai dizer, bom, ela é descritiva, porque ela não tem nenhuma, ela não busca nenhuma justificativa, ela não tem, digamos, nenhuma crítica moral envolvida na teoria do direito que o Hart propõe. Muito embora, já naquele início desse item do pós-fácio, ele reafirma a necessidade da crítica moral.
mas, obviamente, fora do ambiente da teoria do direito. Então, ela é geral, quaisquer ordenamentos os conceitos podem ser utilizados para pensar mais de um ordenamento jurídico. Ele já diz ali, bem nesse item, sobre a natureza da teoria jurídica, que o direito é um sistema baseado em regras, né? Então, aqui logo no começo, a gente já tem uma resposta. É um sistema baseado em regras, da qual derivam obrigações. E, só me desculpe. Nossa. Então, é um sistema baseado em regra, da qual se originam obrigações. Então, aqui já tem, assim, algo que é importantíssimo no Hart. Direito é um sistema baseado em regras, dessas regras se originam obrigações. E o Hart tem a frase que diz, onde houver direito, de certa maneira, as condutas serão obrigatórias, não facultativas. Então, a gente já tem aqui, né, algo que ele vai discorrer no primeiro e segundo capítulo, em outros momentos do livro, que o direito é um sistema baseado em regras, das quais se originam obrigações. Pois bem, aí o Hart vai se apresentar, ou vai apresentar, né, logo no início do conceito de direito, até mesmo antes de começar a obra, ele coloca no prefácio, meu desígnio, estou usando a tradução em português, tá? Em português da Fundação Calouste Gulbenkian, não é da Martins Fontes. O desígnio é aprofundar a compreensão do direito. Né? Aprofundar a compreensão do direito, da coerção e da moral como fenômenos sociais diferentes, mas relacionados. Bom, tudo bem, aqui não tem nada. Kelsen também foi, num capítulo, foi falar da relação entre direito e moral, obviamente eles o fazem de maneira jurídica. Hart vai dizer no prefácio que o jurista considerará o livro como um ensaio sobre teoria jurídica analítica, né? Analytical Jurisprudence, teoria do direito analítica. Bom, aqui já abre o caminho para várias considerações, né? O que seria uma teoria analítica, em que momento, até que ponto Hart cumpre essa ideia, né? Porque se nós observarmos o movimento do livro, e aqui que eu digo, colocá-lo na perspectiva da filosofia da linguagem ordinária é fundamental, o movimento do livro é sempre o movimento. O que significa isso? Como é que nós interpretamos as regras? Como é que nós usamos as regras? O que caracteriza isso? Então, ao mesmo tempo que diz assim, que alguns vão chamá-lo, né, de uma teoria jurídica analítica, ele vai dizer que ele tem uma abordagem funcionalista do direito, ele vai dizer que ele tem uma perspectiva de sociologia. Então são diferentes olhares que o Hart lança sobre esses problemas, né, que descreve, que busca ver o funcionamento, mas que também vai além disso, né? Além disto, eu já adianto algo que eu acredito que vai ser problematizado em outros momentos, que é como é que a gente sai do Kelsen, o ambiente de um positivismo normativo, para um positivismo que, antecipando do Dworkin, né, Dworkin diz que o Hart é um soft positivist, né, traços, é um positivista light, né. Então, assim, o que significa isso, né? Como é que se dá este movimento? É justamente porque o Hart vai ter algo além do que o Kelsen, que é a perspectiva como ele vai se utilizar, ou ele vai pensar a relação entre o direito e a moral. Então, sempre tendo em vista Wittgenstein, a segunda fase, teoria dos atos de fala, do Austin, que é fundamental, na minha concepção, para entender esse segundo capítulo do Hart, né? Quando dizer é fazer.
né? O Austin vai desenvolver muito bem isso. Ou seja, é aquele momento em que o proferimento ele já é uma ação, né? Quando um ato de fala já concretiza, quando um enunciado, melhor dizendo assim, quando um enunciado, quando um proferimento já é uma ação em si mesma. Eu aqui já me antecipo, que eu vou tratar um pouco, né, sobre a ideia de ter obrigação a e ser obrigado a, que para mim é um dos pontos fundamentais no Hardt. Quando eu digo, quando alguma autoridade, seja ela religiosa ou civil, pergunta para aqueles que estão se casando, aceita receber este homem, mulher, como legítimo esposo, e você fala, aceito, o mero enunciado, aceito, I do, vai muito além, já constitui alguma coisa, co-institui. Ali a gente tem um pacto, ali a gente tem um contrato, né, que vai gerar efeitos das mais diferentes órbitas. Então, o Hardt está muito pautado nesta análise do movimento do direito a partir desses enunciados. Então, digamos assim, para tentar ter uma certa ordem, né, até no meu raciocínio que era meio desordenado, no começo do livro, o que é o direito? Pergunta básica. Bom, mas essa pergunta básica não é apenas a pergunta básica do Hardt. Essa é a pergunta fundamental da teoria do direito. Então, se pudermos resumir qual é a questão fundamental da teoria do direito, é o que é o direito. Qual é a questão fundamental da filosofia do direito? O que é a justiça. E da sociologia, e eu estou pensando assim em 3 grandes áreas, né? Óbvio que não dá para reduzir. E da sociologia ele dá com a questão da eficácia. O que é o direito? O que é justo? Quando o direito é eficaz. Então, o Hardt vai dizer aqui na primeira página do livro o que é o direito, e ele mesmo já vai dizer que ele não tem notícia. Para quem foi meu aluno, é só uma repetição de algo que já me ouviram falar, repito, né? Mas ele vai dizer, bom, ele não tem conhecimento que na física, na medicina, as pessoas indaguem muito, né? Ou fiquem muito presas à questão de responder qual é o seu objeto de estudo, o que é o seu objeto de estudo, né? Você toma isso mais ou menos como dado. No direito, não. E por quê? Porque a definição do objeto, ela tem tantas e significativas consequências que a gente não pode assumir um dado. Bom, a gente até pode, obviamente, né? A gente pode dizer que, bom, vamos para os efeitos da aula de hoje, muita gente faz isso, né? Para os efeitos da aula de hoje, vamos dizer que o direito seja isto. Então, eu tomo isso como um conceito que na época do meu mestrado o professor teria estado, dizia um conceito operacional. O conceito de direito é esse. Aí a gente põe lá algo entre aspas, assenta uma expressão, né? Mas essa pergunta ela é tão relevante, e eu sempre brinco, né, com os alunos de teoria do direito, já o fazia quando a matéria ainda era introdução ao estudo do direito, né? Vamos imaginar que vocês estão ali na São José Andrade, e chega um caminhão de entrevista, né, como eu gostaria de estar na São José Andrade, e alguém lhes coloca o microfone dessas entrevistas, né, ali, e lhe faz a pergunta, o que é o direito? Aí eu sempre dizia, né, para os alunos, não tentem lembrar, na hora de responder essa pergunta, o Tiago fez uma brincadeira com uma nuvem, né, que os alunos podiam colocar numa nuvem, tem um instrumento aí, uma ferramenta, para responder isso agora que a gente está online, né? Mas eu sempre, no presencial, eu sempre dizia o seguinte, não tentem elaborar nenhuma resposta que vocês já ouviram de algum professor. Você está ali, na São José Andrade, nem começou a aula ainda do curso de Direito, e alguém lhe pergunta o que é o direito? Primeira resposta que vem à mente, justiça, ordem, comando, direitos, deveres, né? Então, é neste universo
que o Hardt vai transitar, digamos assim, pelo livro O Conceito de Direito. Não deixando de lado a brincadeira que eu sempre fiz, que o Hardt, na edição em português, né, que é sempre mais longa, em inglês é mais objetivo, tem mais de 300 páginas, tudo isso para dizer que é impossível dizer o que é isso. Mais ou menos isso, né? Então, assim, o que é o direito? E aí ele vai buscar. Bom, quais são as questões persistentes que ele vai elencar no capítulo 1, né? A ideia é que regras que proíbem ou impõem certos tipos de comportamento, sob combinação de pena. Regras que exigem que as pessoas compensem aqueles que por si são ofendidos de certas maneiras. Regras que estou lendo, tá? Estou na página 7 do Conselho de Direito. Regras que especificam o que deve ser feito para otorgar testamentos. Tribunais que determinam quais são as normas. O poder legislativo para fazer novas regras. Então, aqui ele vai, digamos assim, neste item 1, né, ele vai dizer quais são as questões. Quando a gente fala o que é o direito, quais são as questões que nos vêm à cabeça. Daí ele elenca as questões que, no entender do Hardt, lá, quando ele estava escrevendo o livro, eram aquelas questões que, de uma maneira ou outra, fazem parte do imaginário, né, de um jurista, ao começar a pensar o que é o direito. E daí, continuando, Hardt vai colocar, logo na página 10 para 11, as questões recorrentes. Né? E ele vai dizer, aqui eu vou ler com vocês, tá, pessoal? Duas questões surgem do seguinte modo. A característica, estou lá no item 2. Cadê? A característica geral mais proeminente do direito em todos os tempos e lugares consiste em que a sua existência significa que certas espécies de conduta humana já não são facultativas, mas obrigatórias em certo sentido. Falei isso agora há pouco, agora estou citando Hardt na página 10 da minha edição. Logo na página 11, ele já vai falar na ideia de um sistema de ordem baseada em ameaças. Né? Aí ele vai, ao final da página 11, as regras morais impõem obrigações e retiram certas zonas de conduta da livre opção do indivíduo de agir como lhe apetece. Tal como um sistema jurídico, obviamente contém elementos estreitamente ligados com os casos simples de ordens baseadas em ameaças, que ele já está direcionando o que ele vai fazer no capítulo 1 e mais especificamente no capítulo 2, que é uma distinção. O que diferencia o direito de um sistema de ordens baseado em ameaças? Por quê? Porque eu diria que se nós nos colocarmos no ponto de vista de um leigo, de alguém que não está num ambiente especializado, quem de vocês não diria, bom, é verdade, quando a gente pensa em direito, a gente pensa em ordem. Né? Qualquer ideia de ordem. Mas a gente pensa num comando. Ou alguém pensaria, de pronto, no direito, fora da ideia de comando? Eu diria que é quase natural, né, ter em mente, trazer à tona essa ideia de uma ordem, de um comando, de uma ameaça, de diferentes maneiras. Né? Então, o Hardt vai colocar, temos isso no setor da moral, temos isso no setor do direito. E, inclusive, eu faria a seguinte observação. Eu considero que existam 3 experiências que a gente chama de experiências deontológicas. Né? Experiências pautadas por um dever ser. Que experiências são essas? O direito, a moral e a religião. O que nós temos em comum? Direito, moral e religião. Estabelece o dever ser. Como o fazem? De diferentes maneiras.
né? A religião, direito, moral e religião não falam da mesma maneira. Direito, moral e religião não se comunicam da mesma maneira. Direito, moral e religião não impõem o mesmo tipo de sanção, mas são experiências deontológicas. Nós temos um dever ser. E o dever ser se pauta na perspectiva da sanção jurídica, moral, religiosa, seja qual for a fé, né? A experiência religiosa, ela tem isso em comum. Existe na experiência religiosa sempre uma ideia de punição. Por mais brando que seja o seu Deus, entre aspas, o meu é. Eu não sou daquelas que tem a perspectiva de um Deus, né? O Deus, digamos assim, punidor. A minha perspectiva, a minha fé, digamos, se coloca de uma maneira, mas existe a perspectiva da sanção. Então, o Hardt, nesse início do livro dele, o que o Hardt vai fazer? Bom, ele já vai trazer algumas distinções, que ele vai explicitar, obviamente ele não vai se referir aqui ao aspecto da religiosidade, né? Mas ele vai explicitar ao longo do livro a ideia moral, a ideia de ponto de vista interno, externo, a ideia de volição, a ideia de ato de vontade, e isso aqui eu já acho importante frisar, mesmo nesse início. Norma é um ato de vontade. Normas não são não são produtos da razão. Normas são produtos da vontade. Seja que tipo de normas forem estas, tá? Então, digamos, dentro dessa perspectiva deontológica, então como é que o Hardt está pensando? Ele vai fazer uma separação, né, aquilo que ele está chamando de questões recorrentes, as 3 questões recorrentes. Tem uma questão do funcionamento, como é que a gente separa regras de ameaças do papel do assaltante armado, o que nós temos de comum, aquilo que diferencia, e daí o Hardt vai, já no capítulo 1, colocar o que ele chama de definição, no item 3. E coloca como difere o direito de ordens baseadas em ameaças e como se relaciona com essas. Como difere a obrigação jurídica da obrigação moral e como está relacionada com essa. O que são regras e em que medida é o direito uma questão de regras, aqui o que é o conceito de direito aqui, né? São essas as questões recorrentes, são estas as questões persistentes. Bom, e daí o Hardt vai tentar responder a essas questões ao longo do livro. O capítulo 2 vai ser especificamente leis, comandos e ordens. De início, variedades de imperativos. Então, desde o que é um hábito, o que é uma regra, as diferentes experiências deontológicas, né, que nós temos, e essa ideia, logo na página 1 do capítulo 2, o que ele está chamando, né, uma forma linguística especial, chamada modo imperativo. Então, a linguagem do direito é uma linguagem imperativa. Ela tem um comando. Mesmo, e aqui é uma discussão que ele vai fazer ao longo do livro, então não quero me antecipar, mesmo quando o direito permite, como é que o direito permite? Via de regra, ao não trabalhar um assunto, não é verdade? Via de regra, aquilo que não está no direito é o que está permitido. E aqui, sendo um pouco mais pé no chão, que eu digo aqui na realidade mais imediata. Existe sempre aquela ideia, que é um princípio, né, que em direito privado, tudo que não for juridicamente proibido é juridicamente permitido. Sobre aquilo que o direito não falou, o que a gente presume? Uma permissão. No direito público é diferente. Tudo que não for juridicamente permitido
é juridicamente proibido. Ou seja, no âmbito do direito público, a permissão, ela deriva de lei. No âmbito do direito privado, a permissão pode derivar de uma não menção. Né? Então, é fundamental essa compreensão, essa ideia de uma linguagem imperativa. O Hardt está falando aqui, vá para casa, venha aqui, pare, não o mate. Modo imperativo. E daí, no decorrer do capítulo 2, eu vou aqui trazer o Hardt, tá? Aquilo que eu mesmo tenho sublinhado e riscado muito na minha edição, só mais ou menos como um guia de leitura, tá? Ele mesmo vai falar na página 24, né, o aspecto distintivo, a mais importante dessas situações é aquela relativamente à palavra. Imperativo parece especialmente apropriada, e ilustra pelo caso do assaltante armado que diz para o empregado do banco, entregue-me o dinheiro ou eu disparo. É um modo imperativo, entregue-me o dinheiro ou eu disparo, ou qualquer um de nós que esteja na rua e etc. Entregue-me o dinheiro, ou eu disparo, eu corto, alguma coisa. Né? Então, o seu aspecto distintivo, que nos leva a falar da ordem do assaltante, e não do simples pedido, e ainda mesmo da imploração feita ao empregado para entregar o dinheiro, reside no fato de que, para se assegurar do cumprimento face aos desejos expressos, o autor da frase ameaça fazer algo que um homem normal consideraria prejudicial ou desagradável e torna a atitude de conservar o dinheiro uma conduta de ação substancialmente menos suscetível de escolha. Pois bem, na página seguinte, que é uma distinção crucial entre formas diferentes de imperativo, é o ponto que postula que, quando se emite um comando, não sucede necessariamente que haja uma ameaça latente de um mal, na eventualidade de desobediência. Em uma ordem proveniente do assaltante armado, existe essa perspectiva, né, de um mal iminente, de algo prestes a acontecer, do qual você não vai fugir ou não vai evitar se você não atender aquele imperativo. No direito, não. O comando que o direito nos traz é um comando diferente. É uma leitura imperativa, mas é diferente. Por quê? E o Hardt vai discorrer sobre isso no capítulo. Porque no caso da ordem emitida na ordem baseada em uma ameaça, a perspectiva de realização da sanção ela é fundamental para determinar a tua conduta. Você atender a ameaça, você atende a ameaça por quê? Por medo da ameaça. Pela convicção mais profunda de aquela pessoa que está lhe dando a ordem, ela vai cumprir a ameaça, se você não atender a ordem. No caso do direito, não. No caso do direito, nem sempre nós obedecemos ao direito porque a gente acha que vai ser objeto de uma sanção. E aqui tem uma diferença que é fundamental. E que vocês vão ver, na medida em que forem ler o livro, o Conceito de Direito, né, com outros professores, é a perspectiva do ponto de vista interno sobre as normas. Principalmente. E aqui, esse ponto de vista interno sobre as normas, já antecipando um pouco, ele é fundamental para a gente entender o capítulo 2 também. Por quê? No momento em que o assaltante ele diz, me entrega a bolsa, ou o dinheiro, se você o fizer, o fará com a mais profunda motivação psicológica de que você vai receber o mal, se não o fizer. No direito, não.
Se você adere ao padrão de conduta que está lhe sendo demandado, uma parte dessa adesão pode até ser por temor da sanção. Ponto de vista externo. Aquele que olha de fora não adere ao comando, mas porque, digamos, é mais conveniente. É mais fácil, né? Às vezes, mais fácil obedecer um comando para quem está olhando de fora do que não fazer. Porque tem medo da sanção. Mas o direito não se pauta nisso. A obrigatoriedade do direito, ela não se pauta pelo temor de que a sanção jurídica efetivamente vá ocorrer. Que qualquer pessoa que esteja colocada no ambiente do direito, e aqui todos aqueles que não obedecem ao direito, em maior ou menor grau, tem a perspectiva de que não serão punidos, não serão sancionados. A consciência da sanção ou a perspectiva da sanção apenas em algumas circunstâncias é determinante da conduta jurídica. Numa grande parte não é determinante. Ao contrário, dizendo pelo modo contrário. O direito em muito não é obedecido pela perspectiva de que a não obediência não vai ocasionar sanção. A ideia da impunidade, a ideia de uma ausência de fiscalização, a ideia de uma falta de querer do poder público. São vários motivos que levam à desobediência. Né? Então, o que o Hardt está frisando aqui, e eu diria, esse é um dos pontos chaves do segundo capítulo. E aqui a pergunta para mim é, fiz agora, em sala de aula, né, 15 dias atrás, qual é a diferença, né, entre os enunciados ter a obrigação de ser obrigado a? E aqui eu gostaria que vocês pensassem comigo. Os que tiveram aula 10 ou 12 dias atrás devem ter a resposta do Tiago na cabeça, né? Porque eu abri para que alguém se manifestasse, ninguém o fez, não tem problema. Eu falei, Tiago, e você? Daí ele respondeu. Então, para vocês, fora aqueles que ouviram essa resposta no passado mais recentíssimo, qual é a diferença entre os enunciados? Ter a obrigação de, ser obrigado a. Quem se coloca? A imposição externa, ter alguém que... Quem está falando? O Miguel. O Miguel, está aqui, tá. Diga. A imposição externa, ter algo que está te obrigando a fazer aquilo, porque ter a obrigação de é algo que se relaciona às suas percepções sobre a vida, né? As suas concepções morais. E ser obrigado a, parece que algo, alguém ou alguma instituição está te obrigando e, portanto, vem de fora. Exatamente. Eu diria que essa é a base. Tá? Por quê? A ideia de ter a obrigação, ela vai muito além da perspectiva que vai acontecer uma sanção. É o que eu acabei de dizer. Tá? Ter uma obrigação, que eu chamaria de jurídica, né, ela está muito além de eu pensar, se eu não obedecer, eu vou ser punido, ou eu vou ser sancionado. A ideia de obrigação jurídica, ela tem N outros vieses. E aqui que, digamos, existe uma confluência, né, não obstante todas as suas diferenças, e o Hardt vai elencar, onde nós temos regras jurídicas, nós temos obrigações jurídicas. Onde nós temos regras morais, nós temos obrigações morais. O Hardt vai apontar 4 diferenças, né? 1, 2, 3, 4, entre uma e outra. Mas onde elas se assemelham? Na perspectiva tanto do direito, quanto da moral, quanto da religião, que onde eles estiverem presentes, direito, moral e religião, a conduta é obrigatória, não é facultativa.
mas a maneira dela ser obrigatória é diferente. Por quê? Porque ela envolve, em alguma medida, uma aceitação, tanto no direito, quanto na moral, quanto na religião. Fazer um parênteses. Uma das características da obrigação moral é a voluntariedade. Você adere a um padrão moral. Você adere a um padrão moral e, sob o ponto de vista da moral, essa adesão, a consciência do descumprimento da obrigação moral, ela está na base da sanção moral. No direito, fecha parênteses, a gente sabe que nem todas as condutas puníveis ou serão a título, ou serão com base na vontade. Aí a gente tem condutas culposas, omissivas, tem dolo eventual, préter-dolo, tem uma série de condutas no direito administrativo, e existe a ideia da responsabilidade objetiva, responsabilidade civil idem. Então, aqui a gente separa já o direito da moral. Mas o fato é que o que leva à sua adesão, ela tem um componente que eu chamaria de volitivo. É um ato de vontade. E diferente da ameaça. Quando você atende à ameaça, não. Então, eu diria que a maneira como nós imediatamente fazemos essa distinção é pensarmos que ter a obrigação de envolve, em alguma medida, volição, vontade, adesão. Quando você diz ser obrigado a, não. Quando você diz fui obrigado a fazer alguma coisa, pegar a carteira, a bolsa, é diferente de você dizer fui obrigado a pagar imposto de renda. Quando nós pagamos imposto de renda, fazemos, ou qualquer coisa, conduta jurídica, o fazemos por diferentes motivos. Alguém não, muitos, milhares, milhões, podem cometer fraudes tributárias. Mas ninguém vai dizer que existe, digamos assim, ninguém vai dizer ou defender que não devam existir tributos. Código de trânsito. Você pode, digamos assim, furar um sinal. Eu diria que no Brasil, e isso é triste de dizer, no Brasil, em determinadas circunstâncias, em determinados horários, tendo um razoável cuidado, é mais seguro furar um sinal do que ficar parado no sinal vermelho. É horrível falar isso, mas infelizmente é verdade. Agora, você pode até furar o sinal. Você vai defender que não devam existir sinais de trânsito? Alguém vai defender a ideia de que a não existência de sinais é mais adequada? Melhor para a nossa vida? Torna a nossa vida mais fácil? Não. E aqui é básico, eu estou falando de algo que é intuitivo até mesmo. Sinal amarelo. Imagine ali a Anitta de Barros com aquela rosinha da mão inglesa, que a gente ficava parado ali no trânsito, um vai, outro vem. Sinal amarelo. A não existência de sinal. Passa com um sinal vermelho e te diz pare, um sinal verde te diz ande. Você pode até não respeitar a conduta em alguns momentos, mas você adere ao comando normativo implícito nas regras de trânsito. Mesmo quando você não o faz. Você não vai, digamos assim, eu estou sendo bem básica no raciocínio, você não vai defender a sua conduta. Ninguém aqui vai argumentar, professor, uma dosezinha de uísque não tem problema em dirigir depois. Se você o fizer, você o fará tendo em vista o que isso significa em termos jurídicos, morais e assim por diante. Então, o que caracteriza, eu diria que o que pauta, o que faz a diferença, e o capítulo 2 é inteiro sobre isso,
O que difere um comando do direito, um comando jurídico de uma ordem baseada em ameaça? O que difere de um hábito, tirar o chapéu e entrar na igreja? O que difere de uma experiência religiosa? Né? Então, é isto, é o que está, digamos, em todo o capítulo 2, é essa ideia de o que caracteriza o comando normativo, o que caracteriza o direito. E aí nós temos diferentes perspectivas que vão ser aventadas mais para adiante, né? A ideia de soberania, a ideia de autoridade. Isto, basicamente, vai fazer a diferença, né? O Hart termina o capítulo 2, e é claro, tentei pontuar questões do capítulo 2, né? E vou ler de novo. Né? No final, página 31 da minha edição. A mesma caracterização negativa da rainha no parlamento como não obedecendo habitualmente às ordens de outras define, de forma grosseira, a noção de independência que utilizamos ao falar dos diferentes jurídicos distintos dos diferentes países. E depois ele vai dizer: vou ler o parágrafo, tá? Nesta simples descrição do assunto, que teremos mais tarde de examinar criticamente, devem existir, sempre que exista um sistema jurídico, friso, algumas pessoas ou corpos de pessoas que emitem ordens gerais baseadas em ameaças, que são geralmente obedecidas. E deve acreditar-se que, em geral, essas ameaças provavelmente serão levadas a cabo, em caso de desobediência. Esta pessoa ou corpo devem ser internamente soberanos, externamente independentes. Se na esteira de Austin chamarmos a tal pessoa, o corpo de pessoas, supremos e independentes, o soberano. As leis de qualquer país serão as ordens gerais baseadas em ameaças que são emitidas, quer pelo soberano, quer por subordinados em obediência a este. Eu acho que é a frase com a qual ele encerra o capítulo seguinte, o segundo, né, que era o que a gente comenta hoje, mas é que faz a diferença. Soberano, autoridade. Onde houver direito, haverá, né, ordens gerais baseadas em ameaças. Porém, esta ordem geral baseada em ameaça deriva de um soberano. Ou ela deriva diretamente do soberano, ou ela deriva de alguém cuja autoridade para proferir aquela ordem vem do soberano. Daí a gente pode pensar na nossa estrutura de poderes constitucionais, ou na nossa delegação de poderes. Né? Uma norma deriva de outra. A gente vai lá, querendo direito, fazer uma classificação entre normas de origem e normas derivadas. Onde começa uma cadeia normativa. Então, quando a Constituição diz, né, lá no artigo 21, quando vai estabelecer as competências, compete à União privativamente. Quem é que pode legislar em direito civil, marítimo, eleitoral, penal? A União. Quando ela vai estabelecer as competências concorrentes e dizer que os estados podem legislar, ou aquilo que resta ao município. Então, o direito, ou ele provém do soberano, ou ele provém de alguém que tinha autoridade delegada pelo soberano para comandar, para estabelecer uma ordem, feitas as ressalvas que eu já fiz,
entre ordens baseadas em ameaças, ser obrigado a, ter a obrigação de. Né? Então, assim, eu acho que esses 2 capítulos, pessoal, eles apontam o que o Hardt vai fazer. Ele mesmo está dizendo o seguinte, ele diz aqui, né? Descrição do assunto que teremos mais tarde de examinar criticamente. Que é o que ele vai fazer no livro. Está presente a ideia de regra, presente a ideia de ordem, presente a ideia de sanção, e a partir daí o Hardt vai trabalhar muito nesse jogo de apresentar uma teoria e produzir as considerações dele, Hardt, a partir da crítica àquela teoria. O conceito de direito, ele vai fazendo isso o tempo inteiro. Então, para voltar àquilo que é o início, eu diria, Miguel, você que eu acho que é o organizador, vocês dividiram o teu conceito de direito em capítulos. Isso mesmo. Quem é que vai fazer os próximos comentários? O próximo encontro é o professor André Portugal, que é o 3 e o 4. Quem que é André Portugal? Desculpe. Ele é um professor indicado por uma das nossas membras que trabalha com ele, mas nesse ainda a gente convidou o professor Luiz, né, que ele fez a revisão técnica aqui do Luiz Virgílio, que fez a revisão técnica desse daqui, o professor Hansen e a professora Desirê também. Desculpe, não, o Hansen, o Thiago, a Eneida foi minha aluna, eu só consigo pensar nela como Eneida. A Eneida, o Thiago, o André Portugal, e quem é Luiz, que me faltou, me situei? O nome dele é Luiz Virgílio Dalla Rosa. Tá, e vocês vão trabalhar literalmente com o conceito de direito de 2 em 2 capítulos? Exatamente. Tá, então, me permitam voltar ao começo. Começo que eu fiz 10 ou 12 dias atrás, e vou fazer com vocês. De novo, para quem já me ouviu falar, vai ouvir 2 vezes, em poucos dias. Rapidamente, tá? Já temos 1 hora. Quais são as teses centrais do positivismo? Nesse ambiente, a gente tem que pensar o Hardt. Então, para aqueles que não foram meus alunos e estão em outros lugares, né, eu dou esse passo atrás, voltando lá ao início. As teses centrais do positivismo. Significa dizer, primeiro, não existe um positivismo. Aliás, eu diria, não existe uma teoria do direito. São várias as teorias sobre o direito. Eu acho que nós não estamos mais em um momento histórico, epistemológico, propormos teorias gerais. A ideia de uma teoria geral do Estado, a ideia de uma teoria geral do direito. Kelsen fala isso, Hardt fala isso, mas como é que a epistemologia e a epistemologia jurídica caminharam? Né? Depois o Kelsen, depois o Hardt. Então, teorias sobre o direito. Da mesma maneira, positivismos, no plural. Não existe um positivismo. Existem diferentes positivismos. Kelsen e Hardt têm inúmeras diferenças. Nós temos um positivismo pós-hartiano. Né? É uma pergunta que eu lembro que eu fui da banca de concurso do Thomas Bustamante no FMG. E a tese que ele defendeu no projeto foi: o que resta do positivismo depois de Hardt? Muito. Resposta básica. Muito. Nós temos um positivismo muito vivo ainda. Então, falar em positivismo não é coisa do passado, em primeiro lugar. Acho que é isso que eu quero dizer, tá? Falar em positivismo não é coisa do passado. Defender uma perspectiva positivista no ambiente da teoria do direito não é coisa para dinossauro, digamos assim. Por quê? Porque o positivismo está muito vivo. Tanto um positivismo exclusivista, kelseniano, não somente kelseniano, mas que deriva, digamos, mais longínquamente do Kelsen,
como um positivismo inclusivista, Hart. Né? Nós temos um Waluchow, nós temos Haas, Joseph Haas, está vivo, está produzindo. Positivista exclusivista. Nós temos positivistas e inclusivistas. Então, o que eu diria tem em comum os positivismos? A aceitação ou a adesão a duas teses centrais. A tese das fontes sociais do direito e a tese da separabilidade entre o direito e a moral. É o que tem de comum entre Kelsen, entre Hart, entre Haas, Waluchow, Marmor, Coleman, que estão aí produzindo, né? Estão no positivismo, digamos. É a maneira ou a medida em que eles aderem a essas teses centrais do positivismo jurídico. Tese das fontes sociais do direito. O direito é algo produzido na sociedade. Então, em primeiro lugar, tire daqui qualquer perspectiva transcendental. Tire daqui o justnaturalismo. É algo produzido na sociedade. Quais são as fontes? E aqui, então, a gente volta para o capítulo 2 do Hart, né? Quais são as fontes aptas a produzir direito? Como é que a gente responde a essa questão? Basicamente, autoridade. Quem tem autoridade para dizer o direito? Quando a rainha da Inglaterra vai ao parlamento e emite um comando, um proferimento formal, aquilo vale como direito. Hart vai dizer isso mais para frente, digamos assim, vai falar que isso nos permite identificar o direito válido, regra de reconhecimento. Quando Kelsen vai falar na norma hipotética fundamental, sob um ponto de vista dinâmico, quem tem o poder de dizer o direito? Dworkin, antecipando que vem para vocês no próximo semestre, Dworkin vai dizer o seguinte: no positivismo, a questão da validade, a validade no ambiente do positivismo é um teste de pedigree. O Dworkin fala isso. O que é teste de pedigree? Quando a gente pensa em pedigree de um pet, o que nós vamos olhar? A ascendência, de onde veio. Aí a gente tem o pedigree, digamos assim. Então, qual é o pedigree de uma norma jurídica? A autoridade que proferiu aquele comando. E aí, Kelsen, vocês viram o semestre passado, vai falar em norma hipotética fundamental. Hart vai discutir aqui a validade, a identificação do direito a partir de uma regra de reconhecimento. Então, tese das fontes sociais do direito. O direito é produzido na sociedade. Por quem? Quem confere autoridade para a produção de normas. Segunda tese, eu diria, é aqui que a gente vai separando os caminhos entre o positivismo inclusivista e positivismo exclusivista. Separabilidade entre o direito e a moral. Qualquer positivista assume a separação entre direito e moral. Diferente do Dworkin. No ambiente do positivismo, não é condição de validade a obediência a um padrão moral. Não é. Ponto. O que vai fazer a diferença do inclusivismo para o exclusivista? Aonde que Hart é soft? Onde que Hart é light? Quando o Hart admite não a obrigatoriedade de confluência entre o padrão moral e o jurídico. Onde ele admite que a regra de reconhecimento pode colocar como condição de validade um padrão moral. Então aqui Hart inclui, traz, não de forma obrigatória, de forma, como é que eu diria, de possível, que se vincule em um determinado ordenamento jurídico, que a gente faça a vinculação entre a moral e o direito. Que a regra de reconhecimento condicione, de alguma maneira. E isso cria problemas imensos. Tá? Que a regra de reconhecimento crie
como fundamento de validade no padrão moral. Aqui, quero só mencionar para vocês, inclusive, é um autor que faz tempo que eu não pego esse livro, nem para os alunos eu não tenho me lembrado desse texto. Eu lembro aonde eu estava quando eu li esse texto. Cadê? É um texto, pessoal, os nossos amigos russos devem ter o livro, tá? Estão vendo? Eu não me vejo. Tá, então chama. O livro é Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence, editado pelo Marshall Cohen. Neste livro tem um texto do Jules Coleman, que é um positivista, da primeira parte do livro Law and Morals. Jules Coleman tem um texto intitulado Negative and Positivism, meu Deus do céu, Negative and Positive Positivism, né? Positivismo positivo e negativo. Se vocês quiserem realmente uma excelente perspectiva do que vem depois do Hardt, inclusive nesse aspecto de um positivismo inclusivista e exclusivista, eu recomendo esse texto, tá, do Jules Coleman. Deve estar acessível. É um texto difícil, nada fácil, mas é um texto realmente de uma teoria do direito da maior qualidade. Lembrando que o Jules Coleman tem também um livro, que ele organiza um livro, não é dele, ele organiza, tem todo um livro chamado, aqui são referências bibliográficas, tá, pessoal? Acho que eu andei pegando o livro ultimamente, eu não sei onde eu pus, mas é Ensaios sobre o Pós-Escrito do Hardt. É um livro inteiro, onde diferentes autores discutem só o pós-escrito. Então, também, os russos devem ter. Então, para aqueles, não sem já repetir o mérito de vocês, tá, de estarem fazendo essa leitura, mas para aqueles que quiserem aprofundar ainda mais sua leitura de Hardt, e esse texto do Jules Coleman, o livro que ele organiza vários textos, mas se a ideia não é aprofundar tanto, a melhor indicação que eu posso fazer para vocês, o PDF circula livremente, que o Ronaldo Porto Macedo, da USP, né, tem um livro do xadrez à cortesia. É um livro onde o Ronaldo fala sobre o positivismo de maneira geral, ele vai falar de Kelsen, ele vai falar de Hardt, e aonde Dworkin supera Kelsen e Hardt. Então, do xadrez à cortesia. Hardt está fazendo, em algum momento vocês vão ver do futuro do conceito de direito, Hardt está fazendo uma análise pensando o direito como um sistema de regras, e vai fazer uma comparação com o xadrez. Dworkin vai além, vai falar em cortesia. O título do livro do Ronaldo passa por essa trocadilho, essa apropriação da linguagem, tanto do Hardt quanto do Dworkin. O Ronaldo é um dworkiniano, digamos assim, né? O livro dele demonstra isso. Mas, se a ideia não é entrar tantos meandros, né, tantas sutilezas da teoria do direito, eles diriam, o Ronaldo serve como uma excelente referência para pensar o positivismo, Hardt, Kelsen, mas ele está falando de todos, né, e a superação
por Dworkin. E as notas de rodapé do livro do Ronaldo, para quem tiver interesse no futuro, né, não poderiam ter referências melhores. Então, os cumprimentos, né, pela leitura que estão fazendo, e aqui eu abro para vocês se manifestarem, com essas recomendações. Duas bem, para quem realmente quer pegar uma lupa para pensar isso. O Ronaldo, da mais alta qualidade, mas fazendo uma visão mais genérica. Foi muito bom falar de Hardt, que daí minha cabeça sai um pouco do que está acontecendo, pessoal, porque está difícil. Pois bem, espero ouvi-los. Excelente, professor, obrigado. Sobre os livros que a professora comentou, eu anotei aqui. Daí, os que eu achar na internet já disponibilizo para o pessoal lá pelo e-mail da nossa inscrição lá, daí vocês podem dar uma olhada. Acho que o PDF do Ronaldo está bem público, Miguel. Sim, deve ter. Já, né? Deve ter, sim. Esse livro do Coe, eu sinceramente fazia anos que eu não lembrava dele. Nem ando comentando nas aulas da pós, mas ele me veio na cabeça agora, esse texto do Coleman. Mas eu acho que o texto do Coleman deve ter em português bem fácil também, porque eu já ouvi falar dele, é bem tranquilo. Pô, eu não sei. Mas eu procuro, qualquer coisa manda em inglês mesmo, a única alternativa que nós temos. Mas assim, como eu disse para vocês, esse já é um trabalho para aqueles que realmente querem uma teoria do direito, né? Não que eu vá desprezar de maneira alguma leituras mais aprofundadas na teoria do direito, mas também eu acho que, ainda mais vocês que estão iniciando o curso, já cumprimento a iniciativa de ler os clássicos. Acho que isso aí não tem preço, e vocês vão ver no futuro o quão acertada foi a decisão de vocês de lerem. Hardt, Kelsen, Dworkin, não sei quem mais vai para frente. De ficar com a leitura dos clássicos e comentários que os habilite até ter uma leitura melhor, né? Porque às vezes essas referências secundárias auxiliam muito na leitura. O Ronaldo é um daqueles que pega pela mão. Ele pega pela mão, claro. Quando alguém nos pega pela mão, a gente tem que ter cuidado sempre, né, para não estar nos levando. Eu tenho muitas discordâncias com o Ronaldo. Só estou dizendo que é da maior qualidade entrar nesse debate pelas mãos do Ronaldo. Se quiserem falar alguma coisa... Maravilha. O pessoal, se tem alguma pergunta, vocês podem tanto colocar o microfone, colocar ali no chat também a pergunta e podem ir fazendo. Enquanto isso, quando vocês estão pensando, eu preparei 2 questionamentos assim, que eu fui colocando na leitura, e a primeira delas é a respeito do primeiro capítulo. Assim, ele vai fazer uma delimitação do conceito de direito, que é direito e tudo mais, pelo que eu entendi, de uma maneira estritamente hermenêutica, né? Ali no prefácio, ele até comenta que, de uma forma analítica, que se relaciona com essa questão hermenêutica, mas ele também comenta que vai parecer como se fosse uma sociologia jurídica também, né? Ele até comenta isso. Então, queria entender se esse primeiro capítulo, né, ele vai estritamente por essa visão hermenêutica, esse é o intuito dele, esse é o objeto dele e tudo mais, porque pelo que eu entendi é isso, ou se ele apenas delimitou, digamos assim, a fazer essa leitura hermenêutica no primeiro capítulo, mas ele vai fazer outras leituras lá para frente, né? Não sei se ficou clara a questão. Concluindo, assim, ou seja, em outras palavras, a leitura dele do conceito de direito é estritamente hermenêutica, analítica, ao longo do livro todo, ao longo da teoria toda, ou ele apenas fez isso no primeiro capítulo e vai elaborar mais depois, a princípio? Miguel, assim, é muito difícil eu dizer, por exemplo, o que o Hardt diz? Ele diz que a obra O Conceito de Direito é uma obra de sociologia descritiva. Diz isso. Eu já nem sei se ele está dizendo no livro ou se ele disse em algum outro lugar que eu não estou me lembrando. Tá? Ele fala, de alguma maneira, em algum lugar eu sei que ele fala. Uma obra de sociologia descritiva. Bom, um comentário que aqui é meu, tá? Para quem quis produzir uma obra de sociologia, faltou um pouco de sociologia. Isso é uma crítica que eu também li, pensei, construí em diferentes momentos, né? Mas é uma crítica que se faz ao Hardt. Ele, eu acho que, se eu não estou enganada,
Eu acho que o Hart define e coloca o conceito de direito como uma obra de sociologia, acho que é o básico. Mas a perspectiva hermenêutica, ela é construída ao longo do livro. Tá? Não sei, fica conjecturando, né? Mas era a intenção do Hart, ao começar a pensar o direito, a perspectiva hermenêutica, se nós o colocarmos na perspectiva da filosofia da linguagem, naquela perspectiva do que estava sendo feito em Oxford, em Cambridge, década de 50, quando o Hart assume cátedra de teoria do direito em Oxford, início da década de 60, quando o Hart publica o conceito de direito. Então, assim, a perspectiva hermenêutica, ela está ali em todo momento, mas é uma perspectiva hermenêutica diferente de um Dworkin, por exemplo, de Gadamer, etc., sabe? Então, o livro, como é que eu poderia tentar responder, né? Mas como eu responderia? A perspectiva hermenêutica vai sendo construída, tá? O que a determina? Aquele ambiente filosófico, aquele burburinho no qual ele estava inserido. Aonde eu diria que a perspectiva hermenêutica se consolida no livro Conceito de Direito? Quando ele vai fazer a distinção do ponto de vista interno, do ponto de vista externo. Vai falar em membro do grupo, participante. Ali é o viés hermenêutico. Tá? É ali que ele abre a teoria do direito. Acho até que o título da minha dissertação de mestrado foi esse. Esqueci o título da minha dissertação de mestrado. Mas era essa ideia do viés hermenêutico do Hart abrindo o significado da teoria do direito para uma significação multidisciplinar do direito. Acho que é algo parecido. Tá? Então, assim, a perspectiva hermenêutica hartiana, foi o que eu disse, agora estou lembrando, abre a teoria do direito para outros significados. E aquele positivismo inclusivista e assim por diante. Mais? Entendi, professor, obrigado. Não recebemos nenhuma pergunta, eu vou fazer a minha segunda agora. Pessoal aí, se quiser, pode colocar ali no chat, se tiverem com vergonha, sem problemas. Mas a segunda é a seguinte, assim, né? No primeiro capítulo ele começa isso, mas ele vai fazer essa delimitação no segundo, em relação ao Austin, né? Que o Austin, se eu não me engano, ele coloca, não sei se é exatamente essas palavras, mas ele coloca o direito como... isso nas palavras do Hart, né? Porque eu não li o Austin. Ele coloca que o direito é como um método das obrigações, um método de coerções, alguma coisa assim. E daí o Hart vai reinterpretar essa visão, né, e vai colocar aquele conceito de leis coercitivas, né, de regras coercitivas. O direito como essa questão. E daí ele coloca ali no capítulo 4 elementos, né, não vou lembrar os 4 elementos de cabeça, mas é a generalidade, o soberano, que pelo que eu entendi, essa aqui é a pergunta, basicamente, que é o que o Hart está dizendo que ele está complementando a teoria do Austin, né? Então ele diz que a teoria do Austin é limitada porque ela só olha, digamos assim, por uma dessas esferas, e o Hart ele coloca mais 3 para explicar essa questão do que ele está querendo dizer com regras coercitivas. É exatamente isso, ele supera, ele agrega. Que veja que no final do segundo capítulo, ele volta a dizer isso, o direito como um sistema de ordens gerais baseadas em ameaças. Então ele está assumindo a perspectiva do Austin. Eu diria que o que ele faz é demonstrar uma insuficiência na teoria do Austin. E quando a gente lê o final do segundo capítulo, que eu li para vocês agora há pouco, se na esteira de Austin chamarmos a tal pessoa, o corpo de pessoas supremos independentes, o soberano, as leis de qualquer país serão as ordens gerais baseadas em ameaças. Então, ele está indo com o Austin, mas ele está indo além do Austin, trazendo novas características que ele diz aqui no final do segundo capítulo, assuntos que teremos mais tarde de examinar criticamente. Então, exatamente isso que você falou. Tem um ponto de partida. Ele vai além. E a leitura do Austin, da filosofia da linguagem, também é muito... Essa ideia da teoria dos atos de fala, né? Mas assim,
Ele vai fazer isso, Miguel, onde ele vai falar no capítulo 4, soberano e súdito. Aí responde a tua maneira mais de perto. Mas daí eu acho que vocês vão discutir isso com o Thiago, provavelmente, pelo que eu entendi. O Thiago vai acompanhar a gente no último encontro. Tá. Não, mas acho que a princípio... Do direito internacional. Tá. Que daí Tá. eu ia perguntar uma outra questão sobre o soberano também, né? Porque ele até comenta ali, né, no capítulo, mas provavelmente ele vai falar isso no capítulo 4 do soberano, né? Porque o Austin tem uma concepção de soberano ali, digamos assim, mais fechada, mais aberta, e pelo que eu vi, o Hart vai ter uma concepção mais fechada, assim, né? De que o soberano é só o legislativo e não necessariamente aqueles que votam, né? Pelo que eu vi nesse sentido. E só Aqueles que votam? Pelo que eu vi o Austin, ele vai dizer que o soberano ele é uma composição do legislativo e, de uma maneira direta, também aquelas pessoas que votam, né? Então, o poder soberano está nas pessoas que votam diretamente. E o Hart, ele vai dizer que do poder indireto, né? Democracia indireta, que na verdade o soberano está mais naqueles que são indicados do que naqueles que indicam, né? Eu li alguma coisa nesse sentido num material de introdução ao conceito de direito, não me recordo qual. Mas enfim, só para encerrar, professora, uma outra coisa, já que a gente não teve nenhuma pergunta, para ficar esses 10 minutinhos aí final, para a gente complementar nosso tempo, é justamente essa questão do Austin, assim, porque pelo que eu entendi, ele vai levar essa concepção do direito do Austin ao longo do livro todo, por todos os capítulos. Daí aproveitar o tempo da professora, você podia indicar alguns materiais para a gente entender sobre o Austin também, ou sobre a relação do Hart e do Austin também, para acompanhar essa leitura ao longo do livro inteiro. Professora. Oi. Opa, agora. Depois que você respondeu o que ele falou, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas pode primeiro falar... Não, deixa eu pensar aqui. Um minuto, Miguel. O que eu deixo para depois eu não faço, então vou fazer agora, tá? Deixa eu entrar aqui na internet. Deixa eu procurar uma coisa, só um minutinho. Miguel, eu acho que uma referência que vocês podem usar, tá? E assim, já vai trazer a ideia do Austin, notas biográficas, e é uma leitura de um professor chamado Pitágoras Lopes de Carvalho Neto, tá? Que está na Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo. Se você entrar na Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo, de Teoria Geral e Filosofia do Direito, que foi coordenada pelo Campilongo, pelo Álvaro de Azevedo Gonzaga, o André Luiz Freire, eu e o William Pugliese temos um verbete nessa enciclopédia sobre o Hart. E tem esse verbete na Enciclopédia Jurídica da PUC sobre o John Austin. Então, é um verbete, é uma leitura que não é a mais aprofundada. Mas, eu acho que vocês podem, a partir do verbete, inclusive, pegar as referências que ele está utilizando. Maria? Beleza, obrigado. Pode fazer agora, Maria. Prof, então, fugindo um pouquinho do assunto, eu queria saber se teria como você me explicar onde que o pensamento de Hart se relaciona com o Tratactus, daquele autor que eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas é o que escreveu. Não, Maria, não, Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, um autor austríaco, filósofo austríaco, tá? Cujo pensamento, em geral, nós colocamos em duas fases.
uma fase é a fase do Tratatus Lógico-Filosóficos, Tratado Filosofia Lógica. Tá? Tratado Lógico-Filosófico. Essa é a primeira fase do pensamento do Wittgenstein. Neste livro, o Wittgenstein parte da ideia da linguagem como representação dos fatos. A linguagem descreve a realidade. O momento filosófico desse livro é o do neopositivismo lógico, do Círculo de Viena. Wittgenstein não era integrante, digamos assim, do Círculo de Viena, mas ele estava nesse ambiente, nesse burburinho filosófico. Tá? Então ele publica o Tratado Lógico-Filosófico, que não embasa o Hart. Nós podemos, digamos assim, pensar a primeira fase do Wittgenstein, a gente utiliza muito aquele ambiente do neopositivismo lógico, no qual está o Wittgenstein, para pensar o Kelsey. Pula 30 anos, praticamente. Aí nós temos o Wittgenstein na segunda fase, que é do livro Investigações Filosóficas. O livro do Wittgenstein, chamado Investigações Filosóficas, é um movimento filosófico que nós chamamos de filosofia da linguagem ordinária. E nesse movimento da filosofia da linguagem ordinária, da segunda fase do Wittgenstein, muito, digamos, naquele Cambridge, Oxford, década de 50 e 60, claro, 50, né, porque Hart se serve já, que está inserido o pensamento do Hart. Então, Hart, segunda fase do Wittgenstein, livro Investigações Filosóficas, movimento que nós chamamos filosofia da linguagem ordinária, é a virada linguística do pensamento filosófico na década de 50. Muito voltado a dizer como é que a gente usa da linguagem para a nossa comunicação cotidiana. Como é que a gente fala? Né? Não mais aquela linguagem que descreve, como é o ambiente do neopositivismo, mas como é que a gente fala, como é que a gente obedece a uma regra. Deixa eu ver se eu acho o aforismo. Não acho, já desmarquei a página, mas tem não vou achar agora, sim. Em algum momento do livro Investigações Filosóficas, deixa eu ver se é o 217, que eu marquei aqui. Não, agora eu não me lembro. Nem onde eu marquei. Bom, mas tem um aforismo do Hart no Investigações Filosóficas que ele vai dizer como nós obedecemos regras. O que determina, não apenas o que determina a nossa obediência, mas como nós vamos, como na prática. Eu acho que aqui é o X da questão, tá? Tudo aquilo que no Kelsey, tudo aquilo não. A norma hipotética fundamental em Kelsey é uma hipótese, uma categoria de pensamento. A regra de reconhecimento em Hart é prática. Então, o que está na base do pensamento do Hart, o que está na base do pensamento do Hart, e o que é a filosofia da linguagem ordinária, é pensarmos como nós obedecemos regras, como nós utilizamos a linguagem. Tá? Então, a regra de reconhecimento hartiana, ela é algo que está na prática, não é algo pressuposto. É algo que os funcionários do sistema, que o Hart chama na tradução, se utilizam de fato para identificar o direito. Então, a ideia aqui é como obedecemos as regras. E daí, então, é a segunda fase do Wittgenstein da filosofia da linguagem ordinária, consolidado no livro Investigações Filosóficas. Não sei se respondi. Não, entendi, prof. Muito obrigada. Não.
Junho eu fiz uma promessa para mim mesma. Junho estou em férias. Minhas últimas férias na Federal foram utilizadas dando aula, férias oficiais no sistema. Eu estava dando aula. Então, junho, para algum outro momento, vocês podem me chamar para o do working. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão. Bom, Miguel, primeiro, antes que eu me perca nas coisas que eu quero comunicar, falar, informar, só um minuto. Deixa eu procurar aqui onde está. Só um minutinho. Aqui, ó. É que o WhatsApp ficou calado todo esse tempo, né? Agora eu entrei no site, no WhatsApp do Secons, porque eu quero fazer uma indicação para vocês. Não, eu quero indicar aqui, pessoal, só um pouquinho. Nossa, o site do Secons é uma coisa tão dinâmica que em 1h40 eu já não acho. Tá aqui, ó. Dia 9 de abril, 10 da manhã, um debate, Liberdade Acadêmica e Democracia, com o Conrado Biner Mendes, da USP, Débora Diniz e o Ricardo Reitor, Ricardo Marcelo. Então, já queria lhes indicar, acho que é uma mesa que vai ser fundamental para a gente pensar o que está acontecendo agora. Uma pergunta, o livro do Orkin é o Império do Direito? Que vocês pensam em trabalhar 2. Não, eu posso lhes adiantar que do Pachucanes eu não entendo nada, tá? Eu li Pachucanes na minha época de mestrado, nunca mais reli. Mas o do Orkin tá. Bom, esse debate aí, né, da sexta-feira, semana que vem, dia 9 de abril, e